O isolamento social, o momento de pandemia pode trazer consequências graves para a saúde mental das pessoas que estão enfrentando tudo isso trancafiados dentro de casa, limitados a muitas atividades, tendo que realmente se restringir a poucas coisas, mudando completamente a rotina. Sim, isso pode ser bastante prejudicial. Os danos podem ser enormes e é justamente sobre isso que nós vamos conversar no programa Viva Saúde de hoje, que está apenas começando. Olá, gente, que bom estar com vocês novamente no programa Viva Saúde, conversando sobre temas tão importantes, né, voltados a esse momento difícil que nós estamos vivenciando, que é esse momento de pandemia, de isolamento. Olha só, uma pesquisa recente foi divulgada e mostrou, sabe o quê? Que aumentou cerca de 80% o número de casos de estresse e de ansiedade. Exatamente. A pesquisa foi feita pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mostrou esse levantamento aí que nos faz um alerta enorme, né? Uma pesquisa, inclusive, feita com base em 23 estados, nos faz um alerta enorme para a nossa preocupação com a saúde mental. Você está se cuidando? Você está se preocupando com os sintomas do seu corpo, com os sintomas da sua mente? O que é que está mudando em você? É justamente sobre isso, sobre esses cuidados, sobre essa atenção que nós vamos conversar hoje com a psicóloga Renata Toscano, que está aqui conosco. Renata, obrigada pela participação. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Mirna, a participação, o convite. Espero estar aqui contribuindo com todos vocês, né, com todos os telespectadores, contribuindo nesse momento tão difícil, né, e delicado que a gente vem passando. Pois é, Renata, olha só, é realmente um momento muito complicado, né? Fala pra gente o que é que pode mudar na pessoa a partir do momento que ela tem uma mudança brusca de rotina, igual tivemos, em um curtíssimo espaço de tempo. Nós estávamos tendo uma vida normal até o dia 16 de março. No dia 17 de março, essa vida mudou completamente. Isso pode realmente impactar de que forma as pessoas? Olha só, Mirna, quando a gente fala, né, de rotina, a gente já pensa em algo favorável, né? Todo mundo trabalha com essa questão de rotina para facilitar a vida. Então, de repente, essa rotina ela é quebrada e nós não planejamos de uma forma abrupta, inesperada, fomos convocados a ficarmos em casa, né? Por saúde, por cuidado, por prevenção, né? Para que a gente não adoeça. Então, nesse momento, todo mundo meio que fica, né? Eu costumo dizer em todas as entrevistas e palestras que eu venho dando em modo online, nós estamos feitos no celular, não tem o modo avião, nós estamos no modo sobrevivência, né? Então, isso tudo desperta um estado de tensão constante. Por isso, o aumento da ansiedade, do estresse, né? Porque nós estamos a todo momento tensos, a gente não consegue relaxar. Por isso, as pesquisas, né, não só no Brasil, como existem pesquisas já realizadas na Europa e nos Estados Unidos, que vêm evidenciando um nível altíssimo, né, de depressão, de ansiedade, de estresse. Então, se nós, enquanto humanos, a gente não conseguir readaptar essa rotina de uma forma favorável, né, para a gente lidar todo esse processo de isolamento social, consequentemente, todos vão tender a um adoecimento mental, físico, porque nós somos um ser humano e ser humano é um ser complexo. A gente não tem como desassociar o físico do emocional, tá tudo ali juntinho. Então, se o psicológico padece, consequentemente, o corpo também sofre e é algo em cadeia. Então, a gente precisa, de fato, tentar reorganizar, replanejar a nossa vida para que a gente não sofra de uma forma mais grave. Renata, eu acho que isso, você falou, uma coisa bacana, é o modo sobrevivência, né? E acho que a gente tem que ativar isso mesmo, de forma que nós precisamos compreender que o momento não é fácil, e não é fácil para ninguém. Só que muita gente pensa que não pode piorar, mas pode.
Pode piorar. A partir do momento que a gente acaba perdendo um pouco desse controle, perdendo essa estabilidade ou perdendo a força de lutar por essa estabilidade, a situação pode se complicar ainda mais, porque adquirir uma depressão, desenvolver um quadro depressivo e um quadro ansiogênico vai impactar ali absurdamente, tanto na sua qualidade de vida, quanto inclusive no seu estado de saúde como um todo, né? Com certeza. A gente vê, assim, Mirna, vários fatores que contribuem de forma negativa, né? Não é só o isolamento em si, não é só a tomada da nossa rotina, né? A nossa vida nos foi roubada, né? Tipo, eu acordava todos os dias às 7 horas da manhã, me organizava, porque eu começava a atender ao consultório às 9, né? E de lá ficava até meio-dia, voltava para casa para almoçar, de 2 horas já voltava de novo a atender, até às 7, voltava para casa, jantava, fazia meu exercício físico. Essa era a minha rotina. No final de semana, meus horários de estudo, igreja, isso tudo foi tomado. Eu não posso ir à igreja, não posso ir à academia, não posso mais fazer uma caminhada na praia, não posso fazer nada, não posso ir ao meu trabalho. Então, tive que me readaptar a tudo isso. Só que não é só isso, né? É o contato social. O ser humano, ele não é uma ilha, nós não podemos nos isolar, né? O abraço, o toque gera neurohormônios essenciais para a felicidade, para o bem-estar, como a ocitocina, que é o neurohormônio do amor, né? A serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, a dopamina. Então, assim, as pessoas, elas não se tocam, elas não se olham, elas não se veem. Isso levando em consideração que o processo de vida que nós já estávamos levando em meio à digitalização, à tecnologia, já estávamos nos distanciando, né? Então, agora o distanciamento, né, foi forçado. Então, isso tudo contribui de uma forma muito negativa para a saúde emocional e física das pessoas. Então, de fato, enquanto profissional da saúde mental, promotora da saúde, eu me preocupo muito, sabe? É algo que eu venho divulgando muito nas minhas redes sociais, venho insistindo, né, para a gente cuidar mais desses processos, desses aspectos, tentar aproveitar esse momento de isolamento social para a gente se olhar, sabe? Se reavaliar, tentar parar de olhar para o lado negativo, parar de olhar para a doença, tentar olhar para a prevenção, para a qualidade de vida e tentar ver pontos positivos, porque a nossa tendência é olhar para o negativo, é olhar para o que falta, é olhar para o ruim, e a gente precisa se remoldar nesse processo. A gente precisa sair de tudo isso melhores e mais fortes. É verdade, e a gente realmente esquece de pontos importantes a serem observados, né? Dentro do coronavírus, de sua curva, a gente observa o quê? O que é que a ciência vem falando? Que 80% dos casos, eles são leves, né? Só que, claro, a gente está no meio da epidemia, de uma pandemia, e nesse momento, o grande problema é todo mundo desenvolver uma forma moderada, muita gente desenvolvendo a forma moderada a grave, que seriam aí 20%, um dos dois, né? 5%, se eu não estou enganada, 5% da forma grave. O problema é todo mundo de uma vez, porque a gente está num contágio muito rápido. Mas a gente olhando por esse parâmetro, a gente até se acalma um pouco mais. O medo existe, não tem como a gente tem que lidar com o medo, administrá-lo, né? Porém, tem que olhar para os aspectos que são menos negativos também, né? A gente sabe, é preciso um alerta maior para o grupo de risco? Sim, é preciso. Mas claro que essa doença também é uma caixinha de surpresa e pode acontecer que um jovem sem doença pré-existente também desenvolva uma forma moderada grave. Porém, realmente, a gente precisa olhar para a situação por vários ângulos. Isso não para se justificar, porém para tentar amenizar mesmo o psicológico, porque tem horas que a gente vai precisar usar o pensamento positivo, né? Isso é inclusive uma estratégia que os psicólogos usam muito, né? Quando a gente está com aqueles pensamentos negativos, destrutivos, qual é o pensamento que pode ajudar a combater essa ideia? E realmente a gente precisa lançar mão disso nesses momentos, né, Renata? Por uma questão principalmente mental, né? Com certeza, isso é saúde mental, né? Saúde mental nada mais é. Muitas pessoas perguntam o que é saúde mental? É fazer terapia? É cuidar da qualidade de vida, né? Fazer exercício físico? É fazer tudo aquilo que lhe faz bem? Mas nada mais é do que a gente aprender, né, a lidar com as adversidades, porque adversidades, dificuldades, todos nós enfrentamos, né? A grama do vizinho sempre vai ser mais verde, tá?
mas ele também passa por dificuldades, eu passo por dificuldades, Mirna passa por dificuldades, todos nós passamos. Só que é a habilidade que eu tenho, que Mirna tem, que o vizinho tem, ou que ele não tem, é que vai diferenciar a forma como eu enfrento essa adversidade. Isso é saúde mental, né? É eu ter a dificuldade, administrá-la e seguir a minha vida, seguir o meu trabalho, não impactar, não permitir com que aquele problema ele impacte de forma negativa o meio social que eu vivo, o meu trabalho. E isso é muito complicado, né? Porque realmente os pensamentos, tudo está aqui dentro, né? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. O medo, ele desestrutura tudo. Quando a gente vê essa questão do modo de sobrevivência, quando a gente viu, por exemplo, como você bem falou no início, eu entrei em isolamento social, meu último dia de atendimento no consultório foi dia 20 de março, né? E eu me recordo que, presencial, eu me recordo que naquele dia eu fiz um atendimento presencial que uma paciente me falou que no dia anterior, na quinta-feira, ela tinha ido ao supermercado e tinha feito uma feira para 3 meses, porque ela ficou desesperada. É o modo sobrevivência. Eu tenho que preservar a minha vida e a vida da minha família, porque uma pandemia, risco eminente de vida, de morte, né? Risco de perder a minha saúde, a da minha filha, da minha família. Então, eu entro em desespero. Eu vou na farmácia e eu compro todos os álcools que tem lá em gel, né? Eu compro as máscaras. E aí, nesse momento, Mirna, eu acho muito importante a gente destacar também, além de a gente tentar trabalhar a questão dos pensamentos positivos, né? Que através dele é que a gente vai conseguir controlar esse descontrole emocional, tá? Só através dos pensamentos, porque a emoção a gente não controla. Mas uma coisa muito importante a gente destacar, que pouco vem se falado, mas em alguns meios de comunicação eu consegui, né, assistir algumas entrevistas e reportagens, inclusive até artigos falando sobre isso, é sobre os valores humanos, né? A partir do momento que eu me desespero, eu esqueço que existe um outro que também necessita de comida, que também vai precisar de álcool, que também vai precisar de máscara, mas eu estou tão focado em mim, na minha necessidade, que eu esqueço do outro. Então, os valores humanos, o valor humano de solidariedade, né, de gentileza, isso se perde a partir do momento quando eu me desespero. Então, essas questões, eu acredito que tudo isso vem acontecendo e a gente precisa, né, desenvolver uma consciência coletiva, sabe? A gente precisa pensar mais no outro, como você bem colocou. Existe a classe, né, as pessoas que estão em condição de risco. E a gente viu sair, não sei se você tem essa informação, mas o isolamento social aqui em João Pessoa caiu para 30%, né? Caiu para 30%, estava um pouco maior, deu uma diminuída. As pessoas, elas estão saindo, mesmo os parques e as praças estando proibidas de circulação, mesmo as praias estando fechadas, as pessoas, elas estão saindo. Então, o risco de contágio aumenta, né? E aí corre o risco das redes, né, de apoio, de assistência médica entrar em colapso. E aí é uma cadeia. Uma cadeia então, muito se eu não perigosa tenho a minha até. consciência coletiva, se eu não penso no outro, eu desestabilizo tudo. Uhum, Porque eu sou a verdade. base da pirâmide. Se eu não me alimento ali, se eu não gero informações para os outros, eu desestruturo tudo. Então, a consciência coletiva e os valores humanos, eles precisam ser muito bem propagados nesse momento. Eu acredito muito nisso. Ô, Renata, nessa pesquisa publicada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que mostra aí que aumentou em 80% o número de casos de ansiedade e estresse, né? E essa pesquisa agora do mês de maio, eu vi uma informação bem importante aqui, que nos casos de... Deixa eu ver onde é que eu acho aqui. Nos casos de depressão, o que é que estava muito atrelado? Pessoas de mais idade, certo? Que estavam mais propensas, né? Maior parte desse aumento estava atrelada a pessoas de idade mais avançada. Um dado que eu achei interessante, não ter criança em casa estava atrelado também a um fator que estava predispondo à depressão, né? E
baixo nível de escolaridade e um dado triste que mostra o seguinte, e a presença de idoso também estava atrelado. Quem tinha idoso em casa estava mais propenso a depressão, de acordo com o levantado por essa pesquisa. O que é que a gente pode observar diante disso? Porque ter uma criança em casa seria o quê? Ocupa muito a mente daquelas pessoas, distrai, por quê? Criança é energia, né, Mina? Você tem uma em casa linda e você sabe disso. Criança é atenção, criança é energia. Às vezes, muitas vezes eu escuto muito também dos meus pacientes que quando tem filho não tem tempo nem de ficar triste, né? Porque a criança vem, a criança contagia, a criança realmente requer tempo, requer atenção, né? E nesse processo de isolamento social, os pais estão aí, eu venho ouvindo muitas queixas deles, né? Os pais, eles estão aí se virando nos 30 para poder entretê-las, né? Então, isso preenche realmente o tempo da família, une a família, ao mesmo tempo também gera um nível de tensão e de estresse. Esses pais, essa família, eles já não estavam, talvez, em sintonia, né? Então, isso pode também gerar um nível de estresse, de tensão, mas se for uma família que já vinha em harmonia, né? Bem como essa questão do divórcio também, que é um tema também bem polêmico. Então, a criança, ela vem para agregar. Então, se essa família for uma família muito coesa, muito unida, essa criança, ela tem esse poder. A questão já do idoso, né? O idoso, meio que o contrário disso, requer mais cuidado, né? Justamente. Gera preocupação, né? A questão já do idoso já vem a fase da senescência, né? Que é o próprio processo do envelhecimento, que traz já essa tristeza, essa apatia. Se foi um idoso que não passou por um processo do envelhecimento planejado, né? Ele possivelmente já está caracterizado e propenso a desenvolver a depressão, né? Então, o isolamento em si só vai atenuar as chances dele desenvolver a depressão. Principalmente se ele mora sozinho, se ele não tem contato, né, com a família, assim, proximal. E se esse idoso mora com a família também tem aquele medo, né, de sair, de comprar, de trazer, de contar, de infectar o idoso. Então, é aquela história. A gente está correndo risco de todas as maneiras e eu acredito, eu não li essa pesquisa, mas eu acredito que nos 3 casos faz sentido sim, né? Porque a família que tem um idoso ou qualquer pessoa de risco todo dentro mundo de está querendo protegê-los, né? Então, se você mora com um idoso, claro que vai gerar vai soltar esse gatilho de medo de contaminá-lo. Com certeza. Né? Certamente. Um idoso, um diabético, um cardiopata, né? A gente fica naquela tensão. Sair, o cuidado é redobrado. Né? Até porque se aquela pessoa imagina que está ali em casa, que não está saindo, não está fazendo nada, de repente ela é infectada pelo vírus, você vai se sentir culpada, né? Ou culpado. Isso. Então, deve ser uma sensação terrível. Então, por conta disso, eu acredito que o sentimento, né, a depressão, deva estar relacionado a esses 3 processos. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, porque daqui a pouquinho nós vamos falar de assuntos também bastante interessantes. Vamos falar sobre relações familiares, muitos conflitos aparecendo neste tempo de pandemia, divórcio que aumentou absurdamente também. Por que será? Se a gente está com mais tempo de conviver com as pessoas que tanto amamos, que escolhemos para estar conosco, por que será que esses dados estão aumentando? Não sai daí que a gente volta já.